Bom dia, queridos alunos, bom dia, queridos professores. É uma satisfação enorme estar com vocês para mais essa jornada de hoje, né? E é uma jornada bem gostosa que a gente vai trabalhar com vocês hoje. É gestão corporativa inclusiva, tá? Então, esse é o nosso tema, e olha, é o nosso roteiro de aula, objeto de conhecimento, gestão corporativa inclusiva. Temos como objetivos abordar políticas empresariais para realizar uma gestão inclusiva e também sensibilizar sobre a necessidade de um olhar diferente sobre essas políticas, além de implantar ações e projetos sociais inclusivos. Nós vamos aí da teoria à prática. Inicialmente, nós vamos começar a ver uma revisão, depois nós vamos voltar à teoria e depois vamos ver novamente aplicações práticas aí, resolvendo algumas questões. Tá? E quais as competências que a gente espera alcançar até o final da aula? Perceber e despertar para a importância das instituições desenvolverem políticas inclusivas e conhecer projetos institucionais que apoiam e incentivam a inclusão social. Eita, professor, o senhor já chegou assim, né, com tudo, né? Não, a gente está só apresentando o que a gente vai ver hoje, mas o nosso bom dia para vocês também, né? Temos que dar esse bom dia aí para vocês, antes da gente começar a revisar. Nosso bom dia aí para a turma de Alagoinha do Piauí, para a turma de Barreiras. Opa, Cristino Castro aí, bom dia para vocês. Coronel José Dias, Currais, Curral Novo também. Opa, professora Danusa acompanhando a gente lá pela SEDUC, muito bom. Olha aí a turma de Hugo Napoleão, bom dia. A Joana também da UETEP acompanhando a gente, muito bom, gostando de ver, muitas pessoas participando também. Juazeiro do Piauí, bom dia. Bom dia, Laiane também, olha a Laiane também aí acompanhando a gente, muito bom. Bom dia, turma de Massapê, turma de Nova Santa Rita, de Novo Santo Antônio, Nazaré do Piauí, e temos muito mais outras turmas também, não temos? Quem mais? E as turmas do YouTube também? As turmas o pessoal acompanhando aí pelo YouTube também, muito bom aí, Anchieta, não é isso? Olha aí, temos aí Nazaré do Piauí, Olho d'Água, Santa Luzia, é Santa Luz ou é Santa Luzia? Santa Luz, né? Muito bom. Temos aí também Santo Antônio de Lisboa, bom dia, São Lourenço, Socorro do Piauí. Nossa Senhora, quantas turmas, né? É isso aí, pessoal. São muitas turmas, vocês estão aprendendo muita coisa aqui, né? Então, feitas nosso bom dia aí, né? Para vocês todos. Então, agora, vamos começar a falar, fazer uma revisão para a gente esquentar, né? Essa revisão está focada na governança corporativa. Pessoal, eu sempre deixo aqui o meu contato, né? Para vocês. Caso vocês tenham alguma dúvida, não se acanhe, né? Passe as mensagens lá no WhatsApp, ou então por e-mail. Se eu não responder na hora, mas pode ter certeza que eu vou responder para vocês, tá? Tá bom? Então, vamos aqui às nossas questões que a gente deixou na aula passada. E é muito bom, né? Vocês participarem bem aí, pelo chat, pelo YouTube também, respondendo. Não é isso, Cauane? Cauane Jaicós, né? Cauane lá de Jaicós, muito bom. Isso aí. Tem Cailane também, muito bem, muito bem. E aí, responderam a questão? A gente pediu aí para vocês fazerem uma definição de governança corporativa. Então, vamos conferir a nossa resposta padrão para vocês conferirem aí. Olha aí a nossa resposta padrão. Governança corporativa nada mais é do que um conjunto sistêmico de processos, práticas e normas que regulam uma empresa com o objetivo de garantir a ética, transparência e gestão. Conforme o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, também temos uma definição aí para governança corporativa que consiste no sistema pelo qual as organizações são dirigidas, monitoradas, incentivadas
envolvendo as práticas e os relacionamentos entre proprietários, conselho de administração, diretoria e órgãos de controle. Bom, tá aí a nossa resposta padrão para vocês. Tá? Vamos a mais uma? Temos mais outra aqui, ó. Aqui, ó, pedimos aí uma definição e uma explicação a respeito de um sistema. Pessoal, só para lembrar para vocês, o sistema assim, mais visível para vocês é o nosso do corpo humano. E aí, responderam? Todos? Então, vamos aqui agora, né? Vamos aí. A nossa resposta padrão para vocês conferirem aí. Tá? Olha aí. Sistema a gente pode considerar aí como um conjunto de vários elementos interrelacionados que compõem um todo. Exemplo para a gente aí, temos o corpo humano, não é isso? Tem o sistema circulatório, sistema urinário, sistema digestivo, sistema ósseo, muscular e tudo mais, né? Mas também a gente coloca aí como a possibilidade de diversos exemplos, como aí, ó, outros, né? Sistema de informação, que é o foco de vocês, não é isso? E não fazendo aí sistema de informática, então tem aí para vocês, né? Sistema de informação, sistema de gerenciamento, sistema econômico, sistema tributário e redes sociais. Vários sistemas, é isso? Vocês que estão estudando informática, vários deles aí, vocês vão trabalhar desenvolvendo aplicativos. Ok? Vamos a mais uma? Nós deixamos aí uma série de questões, né, para revisar os conteúdos, né? Cite os aspectos com os quais a governança corporativa pode auxiliar uma empresa. Aqui, o foco é saber, né, como as organizações podem ser auxiliadas com a governança corporativa. Bom dia, Marvio Rodrigues. Bom dia, Giovana. Turma do YouTube aí, muito bem, né? E olha só, vamos colocar aí no chat as respostas, pessoal. Mesmo que vocês coloquem aí de uma forma mais resumida, não tem problema. E aí? Vamos lá? Então, conferir aqui. Quais aspectos da governança podem ajudar as empresas? Olha aí. Pode auxiliar em muitos aspectos. Por exemplo, aqui, ó, ampliar o retorno de investimentos, aumentar o valor da sociedade, facilitar o acesso ao financiamento de terceiros, conseguir captação de recursos no mercado internacional, ampliar investimentos de sócios antigos e também conseguir novos sócios e dar continuidade à sociedade e obter maior transparência interna e externa, auxiliando a imagem institucional e confiabilidade. Mais uma? Agora, pessoal, pedindo aí uma explicação sobre conflito de agência. E aí? Estão prontos já para conferir? Então vamos lá, olha aí. Define e explique conflito de agência. Vamos conferir aí, pessoal, que aí nós temos um conflito de interesses, né? O conflito de agência consiste no fato de os gestores terem interesses diferenciados dos proprietários ou dos acionistas, ou com esses fatos poder tomar decisões e promover ações que possam ter interesses contrários. E aí seria o interesse do administrador e o interesse do sócio. O sócio querendo questão de mais longo prazo, querendo lucro, dividendos, e o gestor pode estar querendo resultados mais de curto prazo. E pode ser outras e vice-versa também, né? As questões podem ser diferentes. Mais uma aí agora, só para vocês marcarem a letra, né? São modelos de governança. Agora é o seguinte, né? Como é só uma letrinha, aí
Vamos movimentar o chat e colocar a resposta aí pra gente? Para a gente poder avançar, né? Vamos dar uma pausa aqui, esperar vocês colocarem a resposta no chat para a gente avançar, tá certo? Olha lá, turma do YouTube. Tá funcionando o chat aí, ó. Só tô vendo aí que tá funcionando, só de Nova Santa Rita e Nazaré também, Nossa Senhora Nazaré. Cadê os outros chats? Tá funcionando? Alagoinha, Barreiras, Cristino Castro, tá funcionando o chat? Vamos testar aí, pessoal. Preciso saber se tá funcionando o chat. É muito importante a gente saber se está funcionando o chat, pessoal. Sabe por quê? Porque o conteúdo de hoje nós vamos estar falando de governança, né? Gestão inclusiva, né? E aí é necessário vocês se incluírem também. Então vamos começar a nos incluir aí usando o chat. Bom, vamos conferir aqui então com vocês, né? Que olha só. Nós temos modelo financeiro, modelo público relevante para os stakeholders, modelo de procuradoria, modelo político. Então, todas as alternativas corretas. Mais uma. Aí a respeito da classificação das empresas, né? As empresas podem ser classificadas de diversas formas. E isso influencia os aspectos legais e na forma de governança corporativa. Cite as categorias de classificação das empresas, conforme a gente já citou nas aulas aí, certo? Então, vemos aí, pessoal, só as categorias, não precisa entrar no mérito muito a fundo, né? Só para a gente saber. Santo Antônio de Lisboa está funcionando, né? Muito bom estar sabendo aí que está funcionando. Então vamos ver aqui, ó, quais são essas categorias. Deixa eu dizer para vocês uma coisa, pessoal. Vocês vão trabalhar no desenvolvimento de sistemas, né? Uma das questões relevantes para vocês desenvolverem um sistema para uma organização, ou até mesmo, né, trabalhar na manutenção de sistema, é conhecer isso, tá? O porte da empresa influencia, porque vocês poderão estar buscando recursos para fazerem desenvolvimento e isso influencia, né, lá na hora de obter o financiamento. Bom, podemos que as empresas podem ser classificadas segundo as seguintes categorias: quanto à natureza jurídica, quanto à estrutura de controle, quanto à caracterização do controlador e quanto ao porte da empresa. Quando você tem aí um tipo de organização relativamente ao porte, vocês vão ver que as políticas públicas elas estão direcionadas de acordo com o porte da organização. E também é importante saber, né, estrutura de controle também. E quem são os tipos de controladores. Mais uma aí. Quanto à natureza jurídica, como é que se classificam as empresas? Que tal? Podemos conferir já? Vamos conferir então. Como se classificam as empresas segundo a natureza, né, jurídica. Elas podem ser pertencentes ao terceiro setor, podem ser cooperativas. Aqui, pessoal, uma questão relevante para vocês que provavelmente vocês poderão montar uma cooperativa, né, para desenvolvedores de sistemas e tornar aí uma potência, tá? Então é importante vocês saberem dessas circunstâncias também. Também temos a sociedade limitada, que é a maioria das empresas que vocês vão verem, e tem a sociedade anônimas aí, como todos os bancos, e Petrobras e outras mais, tá? São tipos de empresas, né, conforme a sua natureza jurídica.
E aqui, pessoal, há uma questão. Em que consiste empresas do terceiro setor? É conhecer um pouquinho, né? Para vocês conhecerem um pouquinho o que são as empresas do terceiro setor. Vocês ouvem falar tanto a respeito de empresas do terceiro setor, e aí agora é hora de saber, né? Também, o que são esses tipos de empresa aí? Vamos conferir então? Vamos conferir. Empresas do terceiro setor, pessoal, nada mais é do que são as associações, sindicato, ONGs, né? São organizações não governamentais. Como característica delas, pessoal, olha aqui, ó, né? São empresas que não têm fins lucrativos e também, olha aqui, ó, o objetivo é gerar serviços públicos, né? Ou de melhorar condições do meio. Como exemplo, nós temos aí os cartórios, as organizações da sociedade civil para interesse público. A gente tem aí, pessoal, inclusive, né, as internacionais, nessas organizações internacionais aí, tipo Greenpeace, Cruz Vermelha, são ONGs também, né? Sociedade civil de interesse público. Temos aí também as fundações que são mantidas com recursos privados. Temos os serviços sociais autônomos, aí SESC, SENAC, né, SISCOP, partidos políticos e entidades sindicais. Tudo isso aqui são tipos de organizações do terceiro setor. Agora sim, uma questão em relação às cooperativas, né? É correto afirmar o quê? Aqui, pessoal, a gente está pedindo para vocês as características, né? Uma característica básica aí das cooperativas. Então, vamos lá, conferindo com vocês? Estou sentindo falta aí da turma do YouTube colocar as respostas, né? Então, vamos lá. As cooperativas deve ser... O controle deve ser do sócio mais antigo? Negativo, né, pessoal? Negativo. Cooperativo não funciona assim, não, né? O controle aqui mais antigo, negativo. Nenhum sócio deve participar do... Não, peraí, né? Nada feito também. Aí todos os sócios participam do capital e das decisões? Perfeito, né, pessoal? Perfeito, né? Aqui a letra D saiu lá, mas e vocês saberem, a letra D não tem obrigação de proporcionar educação, treinamento. Isso é fundamental para as cooperativas, né? Tem sim, tem obrigação sim. A sociedade deve ser constituída no máximo 10? Não, o contrário, né, pessoal? Aqui é no mínimo, né? Mínimo de 20, né? Assim está a nossa legislação. Ok? Mais uma? Como são classificadas as empresas, né? Quanto à caracterização do controlador. Pessoal, é outro fator importante para vocês conhecerem, né? É saber que é o tipo de controlador da empresa. Tá? Sabendo o tipo de controlador, pessoal, muda bastante a forma de executar o desenvolvimento de sistema. Vamos então conferir aqui os tipos de controladores? Olha aí, nossa resposta, padrão. As empresas são classificadas em estatais, familiar ou multifamiliar, não familiar, estrangeira e institucional. Então, os sistemas variam muito, pessoal, tá? Se a empresa é estatal ou não. Tá? E se é uma empresa estrangeira ou não também. Varia muito no desenvolvimento do sistema. Quando vocês forem fazer os projetos de desenvolvimento de sistema ou dar manutenção, vocês vão ver que é bem diferente esse formato. Até porque, né, as estatais têm algumas regras bastante específicas, né, e que diferem do setor privado. Mais uma? E quanto ao porte da empresa? Novamente, vamos chamar a atenção de vocês, porque quanto ao porte da empresa, na hora de buscar financiamento e as políticas públicas têm um foco bastante forte, né,
nas empresas de pequeno porte. E então, vamos aí conferir? Microempresa e empresa de pequeno porte, média empresa e grandes empresas. Tá? Isso aí, pessoal, quando vocês forem buscarem recursos, as taxas de juros variam muito em função do porte. Tá? Então, conforme a classificação por porte da empresa, o que muda nas políticas éticas? Agora, né, trazendo para a nossa área, né, aqui, vamos ver aí o que muda, né? É isso? Então, vamos ver aqui, conferindo com vocês, né, esse gabarito, nossa resposta padrão para vocês aí, ó. Impacta em diversos aspectos, porque os demonstrativos financeiros e contábeis são fundamentais para a garantia da transparência e da ética. E conforme o porte e o perfil da empresa, ela pode elaborar diferentes demonstrativos. Então, de acordo com o porte da empresa, os demonstrativos financeiros, balanço, balancete, demonstrações de resultado, têm exigências diferentes. E aí é que entra novamente, vocês como profissionais da área de informática, vocês podem aí dar vão ver, né, que vai ter que desenvolver sistemas específicos, né, de acordo com a organização, tamanho dela. Conforme o tamanho, a estrutura da empresa, ela tem diferentes condições para criar a estrutura de governança corporativa, e isso afeta diretamente as políticas éticas. Tá? Uma empresa de pequeno porte, né, essas microempresas que vocês estão acostumados a ver aí pelo interior, elas não têm tanta condição de montar uma estrutura de governança. Né? Na verdade, né, elas vão estar exercendo a governança diretamente pelo dono. Mais uma aí, o que pode conter uma estrutura de gestão com sistemas de governança corporativa. Aí é ver a gestão, né? Estrutura de criação de sistemas, né? Vamos lá? Olha aí. Pode conter o conselho de administração, o conselho consultivo, comitê do conselho de administração, políticas de gestão e controles internos, auditoria independente e conselho fiscal. Tá? As empresas de pequeno porte, pessoal, dificilmente vão ter essa estrutura, mas todas aquelas empresas, né, classificadas de grande porte, principalmente as SAs, que negociam ações em bolsa, têm que ter essa estrutura. Assim, então, podemos começar a conversar com vocês, já que nós esquentamos os motores, ver governança corporativa inclusiva, né? Na verdade, nós vamos conversar mais sobre a gestão mesmo, tá? Beleza? Ótimo aí? Nazaré aí, tá com o Bill, né? Eita, Bill. Vamos. Vamos lá. Governança corporativa. Vamos lembrar um pouquinho aqui desses conceitos de governança corporativa para a gente poder, né, entrar mais propriamente na governança inclusiva, na gestão inclusiva. Veja só. Nós temos aí as minorias sociais, que são caracterizadas por grupo de pessoas que se encontram em situação de dependência ou desvantagem em relação a um grupo majoritário e recebe sempre um tratamento discriminatório por parte da maioria. Ponto de reflexão, né? Eu me incluo em qual? No grupo majoritário ou no grupo minoritário? Essas minorias, pessoal, elas acabam sendo discriminadas por diversos motivos, seja ele religioso, étnico,
de gênero, de sexualidade, linguístico, físico, cultural e por aí vai. Muitas formas de discriminação. Vamos ver alguns exemplos então, de minorias. Olha só, população negra, população indígena, imigrantes, mulheres, homossexuais, idosos, moradores de comunidades, ou seja, das favelas, pessoas com deficiência, moradores de rua e por aí vai. Pessoal, na verdade a gente está falando de minorias, mas se vocês forem contar em termos de população, aí pode não ser minoria. É considerado minoria porque na questão da representatividade que temos aí tanto nas empresas como nos governos, né? Nas instâncias aí. Até porque a população negra brasileira é bastante grande. Tá? Mulheres também, praticamente próximo de 50%, metade da população brasileira é mulher. Mas aí, pessoal, né? Quando você vai dentro das organizações, ou até no setor público também, nos cargos eletivos, né? Acaba não sendo maioria, né? Não tem a mesma proporção. Algumas características das minorias, né? Nós temos aí a vulnerabilidade, né? Ou seja, né? Que elas estão não tem amparo suficiente na legislação vigente, ou quando tem, não é sequer implementado de modo eficaz. Nós temos aí, como algumas políticas públicas, né, que entram aí, as cotas, né, a obrigatoriedade de ter número mínimo de pessoas do sexo feminino para ser representante aos cargos eletivos. E essas minorias, pessoal, acabam tendo uma luta, né, contra os privilégios dos dominantes. Né? E aí, muitas vezes, né, por serem grupo não dominante, são discriminados e lutam muito, né? Aí tem greves, outras coisas e tudo mais. Olha aqui, pessoal, uma situação, né? Olha aqui, ó. O policial representando os grupos majoritários aí, praticando aí discriminação pesada, né? E outra questão relevante, pessoal, que é importante vocês saberem, que as minorias, né? Embora a gente saiba que na população é bem significativa a população das ditas minorias, mas elas precisam estar o tempo todo, né, se reafirmando e afirmando e reafirmando para que possa ter, né, fazer valer seus direitos e acabam-se também reivindicando esses direitos para que sejam considerados mesmo, né? Veja, pessoal, essa situação aqui é recente, tá? É recente isso aqui, essa situação aqui discriminatória aqui. É agora de agosto. Algumas estratégias, né, discursivas a respeito das minorias, nas características aí. As minorias acabam fazendo algumas ações públicas como estratégias, né? E o discurso, né? E a estratégia está no discurso para aumentar a consciência da coletividade quanto à vulnerabilidade da sociedade. Pessoal, é vulnerabilidade mesmo, tá? Discriminações aí das mulheres, das pessoas negras e por aí vai, né? Muita coisa nesse sentido aí, né? Olha aqui, ó. A gente está vendo na mídia isso aqui acontecer muito, né? Inclusive, né, nessa questão das mulheres, tem acontecido muitos crimes, né? Foi feito até uma lei, né, para tratar a respeito dessas questões dos crimes, né? Mas ainda tem muita coisa que se fazer, né? Temos também
as denúncias, né, discursivas na grande mídia, que vê assim, quando o assunto é a violência de gênero, às vezes a mídia tem tratado a própria tem tratado e retratado o culpado de crimes contra a mulher como uma exceção. Na verdade, assim, né, é o monstro, o animal, o louco, né? Concluindo, os homens normais não têm esse tipo de crime. Cuidado com essas afirmações, o que se fala na mídia, porque muitas das vezes ela coloca uma distorção. Vamos ver aqui também agora alguns tipos de preconceitos, aprofundando mais nessa questão. Vamos ver aí a questão dos preconceitos, né? Aqui, pessoal, acontecem algumas generalizações superficiais, né? Por exemplo, portador de características físicas de culturas diferentes, arbitrariamente considerados inferiores. Isso é terrível, né? Esses estereótipos, né? Nós temos aí algum tipo de discriminação, ou seja, dando um tratamento diferenciado. Ah, não, vou dar um tratamento diferenciado porque ele não pode isso e tal. É alguma coisa nesse sentido. E aí é horrível, tá, pessoal? É horrível, tá? E acaba levando aqui, ó, a uma marginalização ou exclusão. O racismo, nem se fala, né, pessoal? É um preconceito discriminatório, e na discriminação baseada numa ideia equívoca que existem raças superiores. Na verdade, né, isso não é tão verdadeiro, né? E considera, né, num passado aí se considerou muito, né, isso. Inclusive nós tivemos aquela questão lá na Alemanha, que achava a raça arina seria raça superior e tudo mais, né? Mas isso aqui ainda acontece muito. Veja aqui no gráfico aqui como é que a gente colocou para vocês as questões, né, de inclusão, exclusão, né? Veja só, nós temos aqui, quando nós temos uma segregação, veja só, tem um grupo aqui e outro grupo aqui, né? Quando nós falamos de inclusão, veja que as bolinhas coloridas estão, né, ao redor, na periferia, né? Está na periferia. Quando nós falamos de integração, fica um grupo dentro do outro. É como se eu tivesse assim, olha, eu crio um bairro lá para... E quando a gente vai já para a inclusão, veja que todas as bolinhas, né, coloridas e amarelinhas estão todas juntas. Olha aqui, ó, um exemplo de segregação. Um dos exemplos mais clássicos que tem aí era lá do apartheid na África do Sul, em que as pessoas negras não poderiam andar no mesmo ambiente das pessoas brancas. Era horrível isso aqui. E o significado de segregar é separar, isolar socialmente ou espacialmente. Nesse caso aqui, ó, a separação estava ocorrendo. Então, tinha um isolamento e tinha também a mesma separação. Aí nós temos alguns grupos que costumam ser segregados, né? Mundo afora a gente tem muito disso. No Brasil também tem, pessoal. O Brasil também tem muita coisa nesse sentido. Algumas vezes, né? Aliás, na verdade, algumas não, né? Muitas vezes, né? Essa segregação ela é institucionalizada por meio de políticas ou leis que visam manter fora, né, do foco da sociedade, como uma forma aí de deixar grupos, né, que são considerados indesejáveis no meio. Aqui, ó, uma delas, a concentração de moradores pobres normalmente ocorre onde? Nas favelas, nas periferias, né? Isso é um exemplo de segregação que ocorre no meio urbano. E vou dizer para vocês, né? Brasil, isso aí é fortíssimo. Fortíssimo mesmo. A exclusão. Vamos conversar aqui sobre a exclusão social também.
Esse aqui é um processo de afastamento e privação dos indivíduos, né? Ou de grupos em diversos âmbitos da estrutura social. As formas de exclusão, nós temos aqui, ó, a exclusão cultural e ética, né? Está direcionada às minorias étnicas e culturais. Exemplo, né? Olha aqui, ó. Comunidades indígenas, é uma forma de exclusão. Exclusão econômica. Nós temos aí, dentro da exclusão econômica, o quê? Os pobres, né? Exclusão etária, né? Olha aqui, ó, criança, idosos, tratamentos, né? Excluindo os idosos, né? Exclusão de gênero também. Olha aqui, ó. Por muito tempo, pessoal, no Brasil mesmo, no Brasil, a mulher tinha que pedir autorização do marido para poder trabalhar. Se não tivesse, não podia trabalhar. E era problema. E era problema. Recentemente passou, tinha uma novela que estava passando, né? E ela estava colocando essa questão, que uma das personagens lá casou com um sujeito e ele não estava dando autorização. E olha que ela era filha herdeira da fábrica. E o marido proibia ela de trabalhar na própria fábrica dela. Isso no Brasil, hein, pessoal? Outro também, o comportamento de exclusão também, exclusão comportamental, está direcionado aí, pessoal, né? Indivíduos toxicodependentes. Ou também temos outra exclusão patológica, né? Aconteceu muitos com os portadores de HIV. Agora, né, recentemente, nós vimos muita manifestação desse tipo de exclusão das pessoas que estavam contaminadas aí com Covid-19. Ora, pessoal, vocês viram recentemente as notícias que as pessoas que estavam internadas não recebiam nem visita. Não podia receber nem visita nos hospitais. É um tipo de exclusão patológica. A xenofobia também, aversão a estrangeiros, aversões a pessoas do grupo LGBTQIA+, tá? Algumas xenofobia em relação a isso. Também tivemos no Brasil muita coisa, né? Se não me engano foi em Brasília, uma prática lá, queimaram um indígena. São Paulo apareceu também, crime do morador de ruas. Também temos as discriminações regionais, em que aí as pessoas não aceitam, né? Pessoas que vêm de outros estados. É muito comum a gente ver isso em relação a outros estados, essas questões. Vai estar aqui para tomar emprego dos outros, nossos aqui. Muita coisa assim, né? Pessoal, a intolerância religiosa também. Tivemos aqui no Brasil muitas coisas, né? Embora tenha... embora a gente possa pensar que não, mas no Brasil nós tivemos muita coisa, né, relacionada aí com as religiões, né? Candomblé, como é que chama lá? As outras, né? As religiões de matriz afro, né? Eram consideradas até como demoníacas no meio. Era uma forma de intolerância religiosa fortíssima. E até hoje, pessoal, eu vou dizer para vocês, ainda é forte essa questão dessa discriminação. Tem gente hoje, ainda tem algumas pessoas que, se você é participante de alguma religião que é afrodescendente, eles vão dizer, dizem que, né, que vão lá para praticar de atos demoníacos, essas coisas. Na verdade, é uma forma de intolerância a isso. Assim, agora vamos chamar a atenção para você que todas essas formas de exclusão, né, elas estão muito relacionadas com os aspectos culturais e também regionais e da sociedade.
E aí, pessoal, a gente tem que dizer para vocês o seguinte, que toda instituição deve desenvolver políticas de forma constante, constante e é fundamental. E essas políticas precisa citar alguns aspectos que nós vamos tratar nessa aula de hoje aqui, né? Muito bom, né, Coronel José Dias? É importante conhecer bastante disso, tá? É importante mesmo, porque isso é que acontece com a gente. Então, pessoal, as instituições devem desenvolver política. Uma forma delas é desenvolver e implantar a governança corporativa e um código de conduta, né? Código de conduta, código de normas, né? Também incentivar e tornar as políticas éticas uma prática cotidiana. Aqui, pessoal, vamos chamar a atenção para vocês, né? Que muitas organizações têm código de ética, código de conduta, tem. Mas está lá num papel. Então, o grande desafio que se tem é justamente tornar essas políticas como prática do cotidiano, tá? É tornar como prática do nosso cotidiano mesmo. Não adianta esperar acontecer um caso discriminatório ou algum problema, a dizer, não, vamos ver como é que está lá dito no nosso código de conduta a respeito dessa situação. Não, tem que ser no dia a dia, pessoal. É ali, né? Está internalizado nas pessoas, né? No seu modo de ser o tempo todo. Então, a gestão corporativa não deve ficar fora e nem ficar alheia à realidade desses preconceitos e discriminações e segregações, né? E considerar pessoas, né, ou minorias como inferiores. Assim, então, para que a gente possa, né, avançar um pouco, nós precisamos discutir alguns princípios e valores que geram gestão inclusiva e humanização das organizações. Veja, pessoal, que a gente está sempre colocando uma imagenzinha ao lado aí, né? Para vocês verem, né? Ali é um cadeirante, uma pessoa negra, né? Aí o cabelo branco aí, ó, simbolizando um idoso, mulheres, né? Então, vamos conversar um pouquinho sobre política de inclusão, né? Que é altamente relevante. E aqui, pessoal, quando a gente fala de política de inclusão, nós temos que estar atento para esse aspecto que nós chamamos, tá? A justiça e a equidade. Ah, professor, o senhor não escreveu errado, não? Aí não é igualdade? Não, não escrevi errado, não. Tá? Porque igualdade é muito diferente de equidade. Tá? Igualdade, pessoal, é quando é igual. Imagina assim, você tirou uma foto tua, né? Ali, né? Equidade é quando você tem um tratamento, né, proporcional à desigualdade. Né? Então, vamos conhecer aqui, nesse primeiro momento, o conceito, né, de justiça, do ponto de vista aqui do nosso objeto de estudo. Para que as instituições possam ser consideradas justas, né, ela deve ter fundamentos, né, como fundamento, princípios morais, e não fazer distinção arbitrária entre as pessoas, principalmente na fixação dos direitos, né, e deveres individual. A gente tem visto aí, pessoal, alguma coisa, está saindo no noticiário direto aí, que a mulher tem um salário, exercendo a mesma função semelhante, ganha 30% menos. E se for negra, vai para 50%. Né? Já o conceito de equidade
Aqui, pessoal, há uma adaptação da regra existente à situação concreta, né? Do critério de justiça. Então, nós temos o princípio da liberdade igual, o princípio da oportunidade justa e o princípio da diferença. Aqui, e equidade leva a esses critérios de justiça. Continuando falando aí da relevância, né, das políticas de inclusão. Agora temos aqui já esse princípio positivado em nossa Constituição Federal. No artigo 5º da nossa Constituição Federal, está lá, dito nesse artigo 5º, que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Muito bem. Aqui, né, está dizendo que todos, né, são iguais perante a lei. Muito bom, né? Isso está na nossa Constituição, então... Tá aqui, ó, né? Na nossa Constituição está dizendo isso. Mas tem um outro princípio que se chama de isonomia, que assegura que todas as pessoas são iguais perante a lei. Porém, devem ser considerados suas condições diferentes. Destrinchando esse princípio cada vez mais, nós temos que os iguais devem ser tratados de forma igual. E os desiguais devem ser tratados na forma da sua desigualdade, né? Então, os iguais devem ser tratados de forma igual. E assim, pessoal, a nossa legislação brasileira, ela dá é diferente para os desiguais. Também positivado na nossa Constituição, lá no artigo 6º da nossa Constituição brasileira, tem lá também dizendo que são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade, a infância, a assistência aos desamparados na forma da Constituição. Muito bom, né? Esse artigo, né? Então, está dizendo aqui, né? São os direitos sociais. E também está vendo que esses direitos sociais são muito abrangentes, né? Eles falam, é muito, né? E eles não são garantidos a todo o povo brasileiro. Já começa o problema aí. Então, embora ele tenha, eles não são garantidos a todo o povo brasileiro que reside no Brasil. E esse aspecto, pessoal, que torna as políticas, né, públicas e privadas tratar da questão da inclusão social de forma relevante. Então, assim, o crescimento da exclusão social no mundo todo torna os governos incapazes, né, de realizar, de atender todos esses aspectos da inclusão, né, principalmente quando se trata de desempregados ou de subempregados. Temos aí no Brasil quantos milhões? 13, 14, não é? Por aí, né? Milhões de pessoas desempregadas, né? Mas temos aí, estão dizendo que está diminuindo o desemprego, mas também, né? Está levando muita coisa para o subemprego, né? E essa realidade, pessoal, traz as empresas, né, a se tornarem obrigadas a se organizarem e prestar sua contribuição quanto à inclusão social. Então, as empresas agora também estão focadas também para poder desenvolver projetos de inclusão social.
Algumas limitações, né, que temos, né, para garantir todos aqueles direitos, né, e inclusão, olha, haja dinheiro, né? E essas, fazendo umas reflexões, né, de toda a sociedade, inclusive das empresas públicas e privadas, pois elas compõem a sociedade e é relevante também as empresas do terceiro setor. E aí, essas empresas precisam contemplar, né, normas de condutas e políticas para evitar comportamentos de segregação, né? E ainda por cima, né, desenvolver e ter, né, políticas de inclusão social e incentivar ações inclusivas. Aí vem esse camarada aqui, tal de Peter Drucker, né? E ele afirma que as instituições sem fins lucrativos terão de obter o dinheiro adicional para que necessitam, principalmente de pessoas físicas, como sempre fizeram. Bom, vimos aí a necessidade de implantação de muita coisa. Agora vamos conversar um pouquinho a respeito do Código de Conduta, tá? Com relação ao Código de Conduta, né, algumas ações inclusivas que é para constar lá no Código de Conduta, né? Previsão no Código de Conduta, as políticas inclusivas aos diferentes, né? Aqui nós temos que as empresas devem prever em suas políticas internas aspectos como a busca contínua pela acessibilidade e inclusão social e punição a qualquer forma de discriminação. Pronto. O grande problema, pessoal, é que às vezes tem muitas pessoas que percebem essas discriminações e nada fazem, até com medo de ter alguma repressão. Participação direta e indireta em projeto, né? Esse aspecto é fundamental, né? Que tanto governos quanto a iniciativa privada, né, e também o terceiro setor busca desenvolver projetos que proporcionem a inclusão social e também, como consequência, a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Que tal? Coronel José Dias, está dando para pegar bem direitinho as outras turmas também? Então, bem mesmo? Então, pessoal, vamos conversar um pouquinho com vocês agora sobre políticas humanizadoras. Tá? Nós vamos começar agora a tratar com você, agora buscar uma gestão humanizada. Mas isso nós vamos fazer na próxima aula, porque isso aqui já estamos no limite e vamos dar essa pausazinha rápida e volto já já com vocês para conversar sobre essas políticas humanizadas, tá bom? E é rapidinho a gente vai estar de volta.